Você certamente já deve ter se encontrado numa situação de ter começado uma dieta, de ter começado a aprender alguma coisa nova, a ler algum livro novo, algum assunto novo, e se deparado com uma série de planejamentos que você realizou, mas que não chegou nunca a fazê-lo de fato, né? Normalmente se faz ali pela primeira semana, né, quando muito, né, mas no geral fica pelos primeiros 1, 2, 3 dias. E isso é uma coisa que acontece muito comumente, na verdade. No geral, as pessoas que querem colocar uma rotina, né, estrita e crescer na vida, vão passar por uma etapa muito difícil, né? Porque elas são muito boas planejando esses elementos, né? Pensando em todas as etapas, mas às vezes são ruins na execução. E não é que são ruins na execução tecnicamente da coisa. Isso pode variar bastante. A pessoa pode até estudar bem, mas ela não consegue, por exemplo, ter um motor próprio para estudar todos os dias, né? Isso especificamente, essa capacidade que eu vou tratar aqui hoje, se chama disciplina, mas eu não vou trabalhar ela de uma forma, eu vou trabalhar estritamente com ela, né? Porque assim, a disciplina seria essa capacidade que nós temos de ter uma decisão clara, né? Nós decidimos, mas a disciplina é uma decisão clara que se repete todos os dias. Em outras palavras, a pessoa que é disciplinada, ela consegue escolher o caminho que ela vai tomar todos os dias, e não simplesmente naquele dia em que ela conseguiu fazer o seu planejamento. Então vamos dizer o seguinte, quando eu tomo uma decisão na vida e quero, sei lá, aprender grego, né? Vamos aprender grego. Isso é uma empreitada que envolve muito esforço, né? Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer e encaixar isso na minha rotina, né? Todo o planejamento está feito. E eu tomei essa decisão naquele dia. Vamos dizer que eu fiz isso no domingo para começar na segunda, né? Como se costuma fazer. No caso, eu faço isso no primeiro dia, na segunda, depois na terça-feira faço mais ou menos, e na quarta-feira já tem ali algum outro compromisso que eu vou precisar pular, né, esse estudo, e acaba que na quinta-feira mesmo eu já abandonei isso, o que faz com que eu sempre queira recomeçar tudo novamente na segunda-feira. Então, para que a sua vida não seja um eterno recomeçar na segunda-feira, para que a sua vida não fique presa sempre nesse ponto, né, é importante entender algumas coisas, e entre elas tá a disciplina, porque o disciplinado é aquele que consegue decidir pela sua melhor versão todos os dias. E não só ele decide, como tem esse motor próprio e vai em direção a isso, tá? Mas então vamos tratar aqui o que a gente precisa exatamente desenvolver para que a gente possa continuar no caminho, né? Pensando sempre o seguinte, quando eu falo de rotina, eu falo de sair de um ponto A até um ponto B específico. E aqui, né, no caso, pode ser tanto começar a dieta, como aprender o grego, como ler um livro específico, qualquer coisa. Todas as coisas que envolvem um hábito que te melhore enquanto ser humano. E aqui, principalmente, o ponto está centrado nas interferências, nas alterações do dia a dia, no que acontece em nossa vida que acaba por nos abalar o nosso pensamento, abalar a nossa estrutura emocional. Por que nós não conseguimos manter a disciplina? Porque ninguém nos ensinou. Ok, tá, até aí tudo bem, todo mundo sabe que ninguém ensina a ter disciplina hoje em dia, ou na nossa cultura brasileira. Mas o ponto assim, nevrálgico, né, o cerne da questão, tá onde nosso emocional pega, né, muitas das vezes. Porque estudar, né, no caso, qualquer outra coisa que a gente vai desenvolver, que a gente precise aplicar na nossa rotina, como um processo de desenvolvimento, academia, corrida, qualquer coisa que envolva subir, vamos dizer assim, subir uma ladeira, né, subir um degrau, é algo que é difícil, né? É algo que envolve um esforço. Então, se envolve um esforço, envolve, obviamente, a dor. E a dor, obviamente, não é o prazer. E, justamente por não ser o prazer, o emocional fica sentido comprimido, né? E aí, às vezes, a gente tem um dia difícil, às vezes, sei lá, aqui em Salvador, por exemplo, um problema muito grande quando chove. A cidade praticamente para, né? E qualquer tipo de chuva, seja uma chuva fraca, média, forte,
Sempre vai ter um transtorno nesse sentido. Então você precisa se organizar sempre com um pouco mais de antecedência, né? 20 minutos, meia hora antes do que você está acostumado. Do contrário, o que vai acontecer é que você sempre vai colocar a culpa na chuva e vai chegar atrasado, não vai fazer os seus compromissos, etc. O que eu quero trazer aqui pra gente é o seguinte: para se ter disciplina, para se construir a disciplina, é preciso ter uma capacidade de trazer a responsabilidade para si e ignorar as interferências que aparecem. As adversidades vão aparecer, as circunstâncias vão aparecer, né? Os parentes vão ficar doentes, né? Queira Deus que não. Nós vamos ter nossos problemas, nossas doenças, nós vamos ter que confrontar certos problemas, certas dificuldades, certos traumas, né? Todas essas coisas vão aparecer e vão aparecer como grandes justificativas para que nós desistamos do que nós queremos fazer, né? E essa desistência, ela vai parecer muito bem justificada, mas aquele que se coloca nesse trabalho de autoconstrução, ele não dá essas justificativas. Ele também não vai ficar se martirizando, né? Ou passando por cima de todas as coisas, ou vai ignorar isso como se não existisse e simplesmente vai focar no que ele tem que fazer. Não se trata disso. Mas uma vez que a rotina está toda planejada, toda montada, ele precisa ter uma espécie de punho de ferro, né? Uma espécie de mentalidade militar, né? E justamente a disciplina está muito relacionada com o militar, porque ele tem assim, esse brio, essa força. Aqui na Bahia a gente fala sangue no olho, né? A gente tem esse sangue no olho de ir até o que ele precisa fazer, né? E sem se deter, continua, ignorando qualquer coisa, né? Que se passe. E se trata de ter um pouco disso, um pouco dessa mentalidade de você estar em uma guerra contra você mesmo. Então, no momento em que você vislumbra com a sua imaginação que você pode ser alguém melhor, que você pode ser alguém mais virtuoso, alguém com mais cultura, alguém mais disciplinado, alguém com uma dieta mais equilibrada, com a saúde melhor, essa versão do futuro, que ela existe porque você consegue visualizá-la com a sua imaginação, ela vai entrar em conflito automático com sua versão atual. Então essa sua melhor versão, ela para nascer vai precisar ter uma batalha aí. E essa batalha, ela é sempre consigo mesmo. E essa batalha consigo mesmo vai, né, exigir alguns sacrifícios, vai exigir algum esforço. Mas principalmente a gente precisa ter uma espécie de nervo, de aço, assim, para poder, quando a situação vier, quando os problemas vierem, a gente não simplesmente chegar e jogar tudo pro alto, né? Isso aqui, essa imagem ficou boa, né? Jogar tudo pro alto assim, né? Dane-se isso, dane-se tudo. Porque depois vamos ter que pegar todas essas coisas que a gente jogou pro alto e recolher tudo, né? Então assim, eu falei do motor próprio, né? Geralmente a gente não consegue se mexer enquanto algo não bate em nós, né? Quando a água não bate, né, no nosso pescoço, né? A gente não se sente ameaçado, ou a gente só estuda porque precisa passar num concurso, ou porque tem alguma avaliação que vai ser feita, né, no trabalho, não quero perder o meu emprego, etc. Essas coisas todas, que todos passam, né, de tipo, eu tenho que fazer isso aqui, né? Não queria, odiaria passar por isso, odeio todas as vezes que passo por isso, mas eu faço porque eu preciso fazer, né? Então, para que a gente desenvolva essa disciplina, é necessário que a gente tenha essa capacidade de aplicar as coisas, mesmo sem ter alguém que esteja nos cobrando, nos martirizando, nos torturando praticamente para conseguir aquilo, tá bem? Então, assim, se trata de uma capacidade que não é nem de execução técnica, nem de planejamento mental, mas de uma capacidade de domínio emocional muito forte, né?
não vou nem dizer muito forte, porque muito forte seria se a gente tivesse uma situação de sobrevivência, uma situação de perigo militar, né? Uma situação de, de, de perigo mesmo, né? Me fugiu aqui outros exemplos. Mas essas são situações tenebrosas, né? Essas são situações terríveis. Talvez por isso, né, de certa forma, o Brasil sempre foi um país muito abundante, né, em recursos. E talvez por isso mesmo o povo aqui tenha uma mentalidade tão desleixada, né? O brasileiro é um povo muito trabalhador, né? Trabalha muito. Mas será que faria isso se não tivesse alguém que o obrigasse a fazer, né? Então, assim, envolve também um pouco de empatia, no sentido de se colocar no lugar do outro, né? De pensar no aspecto de se eu não tivesse todas essas coisas que a natureza me dá generosamente, porque de certa forma isso está impregnado na nossa imaginação, no nosso inconsciente coletivo, né? Como alguns gostam de falar. Se trata também de ter um pouco essa mentalidade de conseguir olhar para mais adiante, né? E justamente perceber que as coisas na vida, as coisas nesse mundo, elas são todas elas passageiras e que devemos sempre galgar ou calcar a nossa confiança, nosso olhar nas coisas eternas, né? Porque, no geral, a disciplina só vem quando a gente se sente ameaçado, né, fisicamente, ou de certa forma a nossa vida está ameaçada em algum grau, né? Ou quando a pessoa tem alguma ganância, algum desejo material muito forte. E são duas coisas que estão relacionadas com a sobrevivência, com os aspectos temporais, e ainda que vão dar para a gente algum valor, alguma capacidade de agir em meio às dificuldades, é muito pouco para a gente dizer e para a gente desenvolver em nós uma certa liberdade, uma certa capacidade de superar as circunstâncias, tá? Então, acho que falei tudo o que precisava dizer hoje, certo? O que eu poderia mais acrescentar sobre isso? Que vamos fazer vamos pegar um seguinte cenário. Eu coloco na cabeça para poder desenvolver certa paz interior, né? Paz interior tá muito em alta, né? O mindfulness, né? E, né, eu estou dirigindo lá, tranquilo. E na primeira fechada que eu tomo no trânsito, eu, né, já quero esganar o sujeito. E aí, beleza, vamos dizer que isso é acontecido de manhã cedo, né? Quando estava indo pro trabalho, sei lá, 7:30 da manhã. E aí, nossa, já quero matar o cidadão ali, né? Mas então, o que é que eu faço? O que é que se costuma fazer? Já que eu, né, tropecei, agora vamos jogar tudo para cima. Isso é uma situação, isso é um posicionamento que não é de forma alguma um posicionamento maduro nosso, é um posicionamento infantil. Essa fragilidade que a gente tem de não conseguir se olhar no espelho e dizer, errei. Porque olha só como é diferente. Se eu me proponho a desenvolver uma coisa e eu erro nisso, isso tem para mim um peso muito maior do que se eu não me propus a desenvolver isso, logo isso não tem peso nenhum, eu não estava com minha atenção nisso. Isso sempre me acompanhou, sempre na minha cabeça isso foi uma realidade, né? Então, por muito tempo isso foi assim, só depois que eu larguei disso, né? Graças a Deus. Mas assim, a gente tem essa mentalidade de que se se eu me propus a fazer algo, eu tenho que acertar desde o primeiro instante e não errar nunca mais, né? E na grande maioria das vezes, né? Para as coisas que a gente tem mais dificuldade, não vai ser assim que a gente vai resolver. São poucas as vezes que a gente consegue, em uma situação, decidir aquilo e manter do início ao fim. Ou seja, nunca mais cair naquele erro novamente. Então, o que nos falta para também desenvolver essa disciplina, né?
Não é só um planejamento técnico da coisa ou saber fazer o que a gente está fazendo. No caso, eu estou irritado, eu respiro mais forte, né? Mas se trata de ter uma capacidade emocional de se olhar no espelho e aceitar-se nessa condição de que está aprendendo, de que está caminhando e tropeçando e levanta e faz de novo, e levanta e faz de novo. E é isso, tá? Se trata de ter uma certa força, uma certa de certa forma até um pouco do que Platão fala do temperamento irascível, né? Então ter essa ira, esse posicionamento de aguerrido, eu não vou conquistar isso, eu vou tomar isso para mim. E acabou, né? Siddhartha Gautama, o Buda, fala que o Nirvana ele é conquistado, né, por um assalto, né, por uma luta. E justamente você toma isso, né? Você pega isso, essa paz interior você conquista. Você não espera que ela venha até você, você vai até ela e você pega e arranca ela e fica com isso para você. O Nirvana nesse caso como uma espécie de iluminação, claro. Mas aqui para o nosso exemplo, para a disciplina, para a rotina é a mesma coisa. Então assim, acho que nos falta um pouco dessa humildade também, né? Porque, como diria Hugo de São Vitor, o combustível para a disciplina é a humildade. E a gente se propôs a fazer alguma coisa, erra ao fazer e segue a vida normalmente, porque a minha vida não está reduzida àquele erro, àquela situação. Não é só porque eu me propus a fazer algo que eu tenho que ser especialista em algo de um momento para o outro. É justamente o contrário, eu me propus a fazer algo, agora eu estou mais aberto a errar, agora eu estou chamando mais situações que vão me ensinar muito, mas vão me ensinar porque eu vou errar bastante, né? Então assim, se trata disso, se trata de se colocar nessa condição de aprendiz e de um aprendiz que luta constantemente e não aceita a derrota, né? De forma alguma, de forma alguma vai aceitar a derrota. Assim, não no longo prazo, né? Nas batalhas sim, perdeu, acabou, né? Vida que segue. Mas eu vou, amanhã é um outro dia. Hoje eu não consegui, amanhã é um outro dia, eu vou continuar conseguindo. E não é porque eu não consegui em algum momento do meu dia que eu vou desistir por hoje, né? Então, tropecei, continuo caminhando. E aí eu faço um levantamento. Esse dia 10% apenas das situações eu consegui me manter tranquilo. No próximo dia o mesmo, no próximo dia o mesmo, e aí eu vou vendo que vai ter uma leve evolução, né? 15%, 20% e tal, e aí daqui a uns dias eu já nem lembro mais disso porque isso se incorpora em mim, tá? O mesmo vale para qualquer coisa relacionada à rotina, né? Porque eu acordei atrasado para fazer, sei lá, o meu estudo, a minha leitura, que eu vou simplesmente ignorar todo o tempo, tipo, que eu poderia ter. Então assim, eu poderia estudar por 1 hora, acordei atrasado, só tenho 20 minutos, dane-se também. Não, são aqueles 20 minutos que você vai ter. Então, é aproveitar cada segundo que a gente tem como algo muito precioso, uma oportunidade da vida que Deus nos dá para poder viver da melhor forma possível. E que seja com um bom planejamento, né? As crianças estão fazendo um diabo aqui, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Tá tudo certo, é só crianças brincando, viu? E acho que agora podemos ficar por aqui, tá? Vamos ficando por aqui, até a próxima. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e qualquer coisa deixa um comentário aí embaixo. Tchau, tchau.